Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live da Maratona de Arquitetura. Hoje nós vamos receber uma convidada especial e ela já deve estar para chegar. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Mala. Olha lá, a Luciene, arquiteta, já entrou, que é a nossa convidada. Já vou chamá-la e vamos iniciando aí a nossa maratona de arquitetura. Mais uma live hoje. A maratona começou dia 23 e vai até o dia 7 de maio. Beleza? São arquitetos e profissionais da área aí de arquitetura, interiores, designers, paisagistas, enfim, tem gente para falar muita coisa boa para a gente, tá? E então nós vamos iniciar hoje falando com a Luciene. Deixa eu chamar ela aqui. Aê. Ok. Oi, Luciene. Oi, Caio, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo, estão ouvindo Espera que eu tô bem? sem áudio aqui, só um minutinho. Tá. Alô? Fala um Oi, tá pouquinho. bem? Dá para ouvir? Tá Aí, bem? agora tá. Legal. Beleza. Deu uma mexidinha aqui, deu uma entortada aqui. Ah, legal. Vamos lá. Essas gambiarra que a gente faz. Eu tenho um tripézinho aqui. O Ok. meu tá aqui. É. Vamos lá. Beleza, então? Tudo Beleza. bem? Tudo. Cheguei correndo agora. Tem um sobrinho meu, fez 6 aninhos e não pode ter convidado de fora, então a gente tem que fazer presença, né? Mas foi bem bacana, uma graça. Bacana, legal. Então, Luciene, estamos aqui começando mais uma live, então, da Maratona de Arquitetura, né? Primeiramente, eu quero agradecer a você por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente também para participar desse evento online hoje. E temos aí muita coisa para ouvir de você, para aprender contigo Vamos lá. e trocar ideia, né? E as pessoas que estão Uhum. entrando aí, ó, tá entrando aí aluno meu de engenharia, boa noite. Boa noite para todo mundo. A minha prima também, a Betinha, que é mãe de arquiteta, a Betinha. Verdade. A Carol, é, a Carol vai entrar comigo amanhã à noite a Carol, Ah, né? legal. Uma arquiteta bacana demais. Bacana. Então, Luciane, ah, você quer se apresentar, falar um pouco de Isso. você, para a gente conhecer um pouquinho e as pessoas também? Tá. Eu primeiro queria te agradecer, Caio, o convite. Achei super bacana. Eu acho que é uma iniciativa muito legal a sua, né? Nesse momento que a gente precisa ouvir outros profissionais, ouvir coisas boas, né? Porque notícia ruim todo mundo tem, né? Tá Mas cheio, né? de falar coisas interessantes da profissão, né? Da alegria também de estar participando, de ter um sonho, né? Porque nós arquitetos sonhamos muito, né? O tempo todo. Com Então a gente certeza. falar um pouquinho disso e tudo mais, ó. Só queria te agradecer e parabéns também, tá? Bom, eu sou arquiteta, Obrigado, Luciane. é, sou formada pelo Mackenzie há 31 anos, né? Sou da turma de 89, uma turma muito bacana. Comecei minha profissão muito cedo, aos 16 anos, trabalhando como desenhista. Então, quando eu me formei, eu já tinha 10 anos de prancheta, porque naquela época era prancheta, não era computador. O computador veio Prancheta. depois, né? Eu também me formei na prancheta. Então, foi na prancheta. Era prancheta, caneta, nanquim, né? E de lá mantenho um escritório nesse período, desde que me formei, né? Eu tinha trabalhado já em alguns escritórios Que bacana. e, e logo que me formei comecei a trabalhar, né?
Já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer, né? Certo. Mas venho numa tacada boa. Há 11 anos eu tinha feito um concurso público, passei no concurso público de arquiteta e também comecei Na até a área função pública, né? Que também é muito bacana na área de arquitetura, né? Eu até estimulo quem queira ter uma outra pegada na arquitetura, é um trabalho muito digno e muito bacana, né? Então, dá para se fazer várias coisas. Então, estou aí há 31 anos, fui secretária de meio ambiente por 2 anos na prefeitura, aqui de Cotia, Olha, que aprendi bacana. muita coisa, principalmente a questão do meio ambiente, a questão muito séria, né, que a gente está passando, que o planeta está passando, né. Já Com tinha algumas certeza. ideias já sustentáveis e hoje eu entendo um pouco mais sobre o assunto. Fiz uma pós-graduação nessa área, aliás, fiz 3 pós-graduação, né, uma de gestão pública, uma de meio ambiente e uma de avaliações e perícia de engenharia. Então, eu diversifiquei bastante. Tá preparadíssima. E Aproveitei essa as de meio oportunidades. ambiente, na verdade, todo arquiteto deveria se Sim, hoje se especializar no meio ambiente, né? Porque muito. tá aí, né, as obras sustentáveis, né, que são tão importantes, né? É. Ô, E não Luciene, você começou muito jovem, né? comecei 16 assim, anos. Quando você 16 anos. começou com 16 anos como desenhista, você já queria ser arquiteta ou você resolveu depois? Não, já queria. Na verdade, a minha vocação começou lá entre os 9 e 10 anos de idade. Olha que Eu, cedo, hein? é, eu naquela época queria muito uma casa de boneca, né? E a família é muito pobre, não tinha condição de estar adquirindo uma casa de boneca. Sei. Eu sempre fui muito criativa, então eu comecei a construir minhas casas de boneca de papelão, de caixa de papelão do supermercado. Naquela época não tinha Olha, sacolinha, era tudo na caixa de papelão. Então ali eu comecei mesmo minha vocação, porque eu tinha uma boneca bem pequenininha e adaptava a construção, o tamanho da casa àquela boneca. Então fazia os móveis de papelão, colocava cortina, colocava já era velinha para ver como arquiteta. é que ficava. Então eu colocava a caixa no escuro, acendia uma velinha de aniversário dentro para ver Olha, como é que ficava, que curtia a bárbaro. iluminação que dava. Então Muito. era a minha brincadeira fazer as casas, né? Terminava quando a brincadeira quando parava de fazer. Então eu tinha uma coleção de casinhas de papelão, de caixa de Que papelão. interessante. Começou aí. E É, depois foi é, amadurecendo a ideia. desenvolve, né, muito a É, criança também, porque é a criatividade, né? sim, sem dúvida. Você me lembrou minha infância também. O meu interesse em brincar era construir, né? Então, por exemplo, se eu fosse brincar de carrinho, eu não queria o carrinho pronto. Eu até tinha, né? Uhum. Mas eu achava sem graça. Então eu pegava latinha, pegava madeira, pegava mais algumas coisas. Daí eu construía o tratorzinho, construía as coisas ali. E eu gostava de fazer cidades. Eu morava numa casa com um quintal muito grande e que tinha espaço com terra, tudo, né? Então eu ficava o dia inteiro fazendo a cidade, né? Fazendo urbanismo, né? Fazia lago, fazia paisagismo e criava essas coisas. Daí na hora de brincar mesmo já estava escurecendo, porque a minha brincadeira era aquela, como você. A O cidade já estava interessante era pronta. construir as casinhas, né? Era gostoso, né? Era o que era divertido. Aham, E, e é uma coisa assim, que essa criança, ela sempre vai existir dentro da gente, é ela que nos estimula todo dia a ser criativo, né? A ter esse momento de criação, a conseguir se dedicar e fazer aquilo que realmente gosta, né? É isso. com É isso. certeza. Importantíssimo, né? Hoje nós Sim. temos aí até grandes palestrantes falando da importância da criatividade, né? Porque nós somos tão castrados, né, durante a vida. Não, e não, e não, não pode isso, não pode aquilo, não pode, né? Eu falo sempre, outro dia eu falei numa live também sobre isso, porque nós recebemos muitos nãos, porque quando nós somos criativos, nós somos traduzidos como arteiras, né? Crianças arteiras. E na verdade você quer criar, você quer conhecer o espaço, tá ali com o mundo, né?
E de repente nós somos castrados de um monte de coisa. Daí chega quando é adulto, quando você precisa da criatividade para elaborar projetos, para sobreviver. Isso eu estou falando em todas as áreas, não estou falando para arquiteto, não. Né? E onde que ficou essa criatividade? Foi castrada, né? O Murilo Gun fala muito bem sobre a criatividade, né? Hoje ele é um ícone, né? Falando sobre a criatividade, que é muito bacana. Eu acho que até no evento que nós tivemos juntos, né? No The Power, foi The Power? Não, eu tive no Você Now, não... né? Ah, você Não, teve no Nepal Now. não. Uhum. No The Power ele foi e deu uma palestra, né? Mas desculpa, continua a tua história, Luciane. Bom, daí amadureceu a ideia, isso entre 9 e 10 anos, e isso cresceu. Aos 16 fui para o escritório de um pai de uma amiga, fui trabalhar de desenhista, e a condição era que ele me ensinasse a desenhar. Então foi ali que comecei a aprender, né? Caneta nanquim, escrever à mão, era tudo escrito à mão, era um desenho técnico que ele exigia que fosse à mão. E foi Aham. assim, né? Então fui trabalhando até entrar na faculdade, continuei Era o trabalhando. normógrafo, né? Era normal, Aranha, normógrafo, era, as mas reguinhas. ele era muito exigente, ele gostava que os projetos fossem escritos à mão. Então ele Com era as mãos, todo com escrito a mão. A mão. à mão, à mão. Nossa, dificílimo, né? Porque o papel vegetal, para errar, era muito fácil, né? É muito fácil. A E assim Carol foi. entrando aí, a arquiteta que vai estar comigo amanhã, Ai, que é minha Carol, prima. bacana, parabéns. Ô, Luciene, você sempre morou em Cotia, aí pertinho de São Paulo? Então, morei até que eu me casasse, depois fui para a cidade do lado, Vargem Grande, mas minha sede de trabalho sempre foi Cotia. Uns Cotia. E anos Cotia é uma levei, cidade muito bacana, né? Lindo sim, esse lugar, né? peguei uma época de extensão urbana aqui, então havia muitos projetos acontecendo, ainda acontece, mas já são de outros níveis, outra qualidade, mas antes era muito loteamento, novos, né? A expansão de São Paulo, as pessoas querendo uma qualidade de vida, vindo para cá, né? Construindo casas maravilhosas nos condomínios. Tem Maravilhoso. vários condomínios aqui Eu muito bem, conheço Cotia. muito bonitos, né? Hoje já esse mercado já não é tão frequente, né? Hoje Vai a maior migrando, né, para parte outros é, lugares, né? a cidade é dinâmica, ela vai trocando a questão dos projetos mesmo, né, para a interação dos arquitetos, né, o trabalho. Mas tem muita gente Uhum. nova trabalhando, muita gente competente, projetos lindíssimos acontecendo, né? Então as coisas vão indo. Isso é bacana de ver, né? Porque tudo muda o tempo todo. Então a gente vai se adaptando E a conforme arquitetura vai é andando. dinâmica, né? É Ela extremamente acompanha. dinâmica. É. E o profissional tem que ser maleável, né? Se você está no mercado, você tem que também estar maleável para isso, preparado, fazendo curso, fazendo especialização, fazendo tudo que a oportunidade lhe permite, né? Porque a gama de trabalho é muito grande, né? Hoje você vê a questão ambiental, uma questão que está pegando forte, né? E você tem que pensar na sustentabilidade não só das construções, mas também da pós-ocupação, que é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, né? Então, esse imóvel vai ser usado daqui 20, 30 anos como, né? Que tipo de construção, né? Que tipo de manutenção vai ter? Então, você tem que estar atento a isso, às novidades do mercado, ao consumo de materiais, né? E nessa área, nós somos maiores consumidores de meio ambiente, de recursos naturais, né? Nós arquitetos. A gente ocupa o terreno, a gente usa material que saiu de uma mina, que saiu de uma pedreira, que saiu do barro, né? Então, são todos recursos naturais que estão o tempo todo sendo consumidos dentro de uma obra. Então, tem que se pensar muito nisso, né? O tanto de energia que vai dentro de uma obra, o que produz de resíduo. Então, tem que estar muito atento hoje a isso, né? E eu acho que quem tem capacidade de evoluir e de levar isso para o mercado é a criatividade do arquiteto, né? De saber utilizar, né? Isso que é bacana. E hoje a gente está falando de sustentabilidade, né? O arquiteto ele tem que estar antenadíssimo para tudo, todos os Muito, lançamentos, tudo que tá chegando muita coisa boa no mercado, né? muito. Até eu quero ter alguns profissionais aqui na maratona que falem um pouco dessa parte
técnica, de instalações, porque as pessoas, até chegar no cliente, né? Até, porque é cultural, né? Não dá para você chegar e falar para o cliente, olha, é isso, e dizer que ele vai pegar aquela tua ideia, que vai comprar aquela tua ideia ali, né? Porque, na verdade, leva um tempo, né? Para ele aceitar, mesmo a energia fotovoltaica, né? Hoje ela está se expandindo muito mais, mas aqui, pelo menos no interior, demorou um pouco para chegar, para ser aceita, né? Hoje as pessoas já pedem, já tem muita gente pedindo. Você não precisa mais convencer os clientes que aquela energia é boa, que ela é limpa, enfim. É, Agora, nessa sua pós, essa pós que você fez de meio ambiente deve ter sido muitíssimo interessante, né? foi uma pós na área de conformidade ambiental, ministrada pela CETESB, e eu acho que até entrou uma colega aí do curso. E foi trabalho, eu era a única arquiteta, né, então ouvi muito, mas foi muito interessante na questão de você entender o que é os ambientes, onde tem um problema de contaminação, onde você vai trabalhar, onde tem um licenciamento que você tem que estar atento, né? Muitas vezes o arquiteto não sabe que, às vezes, determinados locais precisam ser licenciados, são áreas de proteção ambiental, então isso tem que estar sendo visto, né? Ter a certeza de que aquele material é certificado, que você usou na obra, né? É uma responsabilidade que a gente tem. Eu lembro que logo que num dos primeiros dias do curso de arquitetura, um professor disse uma coisa muito importante, que eu acho que é bem importante também os arquitetos saber, entenderem, quem nunca ouviu isso, mas ele dizia assim para a gente, olha, vocês estão de parabéns, vocês são 3% da população brasileira que teve acesso a um curso superior, né? Então, a responsabilidade social que vocês têm sobre a atividade de vocês começa aqui. Então, isso me impactou bastante, porque a responsabilidade social é em todos os níveis, né? Quando você fala em responsabilidade social, é saber se aquele material que você está empregando ali não está sendo utilizado uma mão de obra semi-escrava, entendeu? Ou se aquele material, aquele tijolo está vindo de uma olaria que tem licenciamento ambiental, se está certificada, né? Então você tem que estar preocupado com isso, né? Tem que estar preocupado porque você é responsável por isso também, né? Nós Com somos certeza. parte da cadeia produtiva, nós somos quem consumimos esse recurso natural. Então a gente tem que estar Eu preocupado com acho relação a isso. essa proposta dessa maratona, Luciene, eu acho que é bacana, porque lá você viu que um dos propósitos, né, aqui dentro do propósito, um dos objetivos é a nossa união mesmo, né? É um informar o outro, ver como que está trabalhando, o que tá chegando, nós estamos aí antenados. Por exemplo, você falou agora da mão de obra escrava, né? Outra coisa interessante também é de onde vem esse material, de onde vem essa madeira. Hoje, para fazer projetos aqui nas cidades que eu trabalho, você tem que ter as notas que legaliza aquela madeira. Antes de aprovar o projeto, você tem que levar essas notas, né, para comprovar que antes de pegar a documentação, né, tem que comprovar que essa madeira que foi usada realmente não que é madeira legalizada, né? Então, não que não tenha quem burle as leis, né, no Brasil, mas só que vai estreitando, né? Vai afunilando, as pessoas vão tendo mais problemas com essa demanda sem, sem estribeira, né? Que na verdade pegava madeira de qualquer lugar, usava madeiras nobres para fazer qualquer coisa e fomos acabando com as florestas. Então isso já vai diminuindo, porque pelo menos nós conseguimos, dessa maneira, ter um certo respaldo para o nosso trabalho, né? Para que a gente esteja trabalhando de acordo como deve ser. Porque isso, na verdade, não poderia nem se fosse conscientemente, né? Se todo mundo tivesse uma consciência, ninguém ia ficar derrubando as matas. Claro
que nós precisamos das madeiras, mas nós temos as madeiras que são plantadas para isso, né? Mas infelizmente no Brasil. E eu digo, só tomando mais um tempinho, que o mundo, principalmente a Europa, eu morei em Londres um tempo e algumas pessoas me provocavam às vezes com a Mata Atlântica, com a falta de respeito com a natureza no Brasil. E eles, os ingleses e vários países europeus, eles compram a nossa madeira. A nossa madeira sai direto e vai para lá. Então, eles são consumistas, maiores consumistas da nossa madeira ilegal. Deu uma travadinha, está me ouvindo? Alô? Falhou um pouquinho. É, Deu pra... tá. Então, essa madeira ilegal que sai do Brasil, esses países de primeiro mundo são os primeiros consumidores. Então, é muito fácil condenar um país ainda com a cultura primitiva, né? Que infelizmente nós ainda temos uma mescla de cultura no nosso país, como em tudo. E daí chega essa madeira lá e vira ouro, na verdade, e eles falam que nós é que estamos acabando, entendeu? Só que eles são os clientes. Então, aí, isso que você está falando é interessantíssimo, porque nós somos corresponsáveis de tudo que nós fazemos, né? Muito bacana. É isso. E como arquiteto, a gente tem que ter essa visão, né? Precisa ter, e os jovens arquitetos também, né? E, e às vezes não se vê isso, né? Às vezes até o cliente não entende muito, e a gente é responsável também por colocar isso para o cliente, né? Questão de tantas possibilidades que você tem, você disse, energia fotovoltaica, o reuso da água, o consumo consciente das coisas, evitar o consumo excessivo de água dentro de uma casa. Quer dizer, tem várias Captação da possibilidades. água, da chuva, né? Fazer Captação de água de cisterna. chuva, cisternas. Então, e é uma coisa que você não tem que levar só para um alto padrão, é uma coisa que você pode estar levando para uma baixa renda de uma forma mais Com coerente, certeza. mais justa, mais Instalações mais econômica, simples, né? Mais instalações mais econômica. simples, mais econômicas. Né? Essa população não tem acesso, às vezes, ao serviço de um arquiteto, né? E que a gente precisa pensar um pouco nessa política, de entender também essa nossa responsabilidade, né? Dar a moradia adequada a todos, né? Que todos tenham moradia adequada, né? Então, também Luciene, é uma alguém fez uma pegada. pergunta. Hum, Desculpa, não pode pode falar. concluir. Não, já Não, alguém ouvi. fez uma pergunta, só que subiu. Vê se você consegue ler para você responder, fazendo favor. E aí, como é que eu vou ver? Desce um pouquinho o comentário para Mila você ver se. Martins, é esse? Isso, ela perguntou alguma coisa em relação à arquitetura e corona. Eu não consegui ler direito, Tá, o mas eu que sei que passou. você. Foi a Mila Martins, né? O que vocês veem de novo, a arquitetura deve e pode dar nessa nova situação que o corona trouxe. Bom, esse corona é uma novidade para o mundo, né? O Brasil sempre a gente viveu de crises. Eu que me lembro desde formada, eu acho que foi uma crise atrás da outra. Foram poucos anos que a gente teve assim um certo conforto e estabilidade. Verdade. Mas eu vejo que muita coisa vai mudar no conceito do mundo, inclusive de arquitetura, né? A questão que vai pegar pesado é, sem dúvida, meio ambiente, né? O que nós estamos fazendo com esse planeta? Primeira coisa. A questão do modo de trabalho, que isso está mudando, as pessoas estão indo trabalhar em casa, isso pelo jeito vai continuar, é uma tendência do mundo moderno que já se vinha falando há anos atrás, isso não é de agora, né? Então, vejo, vai bombar muita coisa de interior, porque você consegue trabalhar num ambiente agradável, você é produtivo se você está num ambiente agradável de trabalho. A empresa te dá um conforto no escritório, do ar-condicionado, da mesa ergonômica, da cadeira, mas será que você que está em casa está passando por isso? Né? Está recebendo, está tendo isso? Então eu vejo assim, muita questão de relação de trabalho vai mudar, muitos projetos de adaptação de casas vão mudar. As pessoas vão repensar a questão do consumo, porque as pessoas não estão consumindo, né? As lojas estão fechadas. Então, será que eu preciso disso realmente? Será que minha casa precisa ter tanta coisa? Né? Você vai começar a pensar na questão da relação do consumo. Então, eu tenho, não sei, eu acho que o futuro é ser muito mais simples, né? Mesmo repensar a arquitetura, né?
Será que a gente vai replicar sempre o mesmo desenho de uma época? Ou será que a gente vai pensar que o cliente merece ser feliz e ter aquilo que ele quer, né? Se ele resolver pintar a casa de roxo, você vai se espantar ou você vai achar o melhor roxo para pintar a casa, né? Exato. É, Então, tudo isso a gente vai começar a repensar, porque as coisas estão muito massificadas, a arquitetura está massificada. Também em condomínios que você diz, olha, esse condomínio não tem mais que 3 anos, porque as casas são todas iguais, né? Então você vai começar a pensar nisso? Será que não é melhor a gente ver e ser feliz e fazer o seu cliente feliz, né? Ou a gente e você vai ainda sabe, continuar final de obra o cliente bravo com a gente, dizendo que a melhor solução foi ele que deu e a pior foi a gente que deu, né? Então você vai começar a complicado. pensar nisso, né? Estou falando de você como arquiteto, porque será que ele está satisfeito com o nosso trabalho? O que, que a gente pode fazer para melhorar essa visão desse cliente, para a gente melhorar o trato com ele, né? Será que me deixar um pouco mais feliz, um pouco mais satisfeito com aquilo, resultado do trabalho que a gente está fazendo? Deixar Porque botar um pouco do jeito de. Ontem eu estava conversando com o Rogério, né? O Rogério Quintanilha. Não sei, acho que você não chegou a ver a live, né? vi uma parte, sim, mas eu estava Viu? ocupada e É. acabei não conseguindo ver Então, tudo. nós comentávamos sobre isso, né? Da importância que tem do arquiteto tirar esse ego, sabe? Essa coisa, porque o arquiteto, muitos anos, durante muito tempo, não só agora, né, mas há décadas atrás, não muito longe, ainda tinha um ego imenso. Não, eu sou o dono do projeto, eu faço. Só que quem vai morar é a pessoa, é teu cliente que vai ficar ali todos os dias, né? Então, a casa tem que ter um jeito que dele, tem que ter as coisas que ele gosta. Nós estamos aqui para adaptar para ele morar o melhor possível, né? Nós somos técnicos para isso. E claro, você não vai acatar uma aberração, uma coisa que não tem nada a ver, você vai mostrar que existe um conceito, que tem uma linha para seguir, que, né? Enfim, nós vamos orientá-los, né? E tentar colocar. E eu acho que está chegando, né? E só mais uma coisinha. Quando você falou das modificações e a Mila perguntou, eu tive na Rússia tem uns 2 anos, mais ou menos. E esses dias agora do Covid, eu tenho pensado muito. Por quê? A primeira coisa que eu cheguei lá, quando eu fui hospedado na casa de um amigo, de uma família, né? A primeira coisa, ele falou, olha, você me desculpa, a gente só fala inglês, né? Que eu não falo russo. É muito complicado, só algumas palavrinhas. E daí ele falou, Kai, você me desculpa, mas eu tenho que te explicar que aqui é o nosso costume, nós deixamos os sapatos aqui nesse hall, e daí nós trocamos, tal, tem essas botas, tem esses sapatos aqui, se precisar ir lá fora, tal, você vai com o teu, mas entrou aqui, a gente tira o sapato, bota esses chinelos, tal, e entra. Fantástico, fantástico. E agora que nós estamos aí com isso, o que eu estou fazendo? Deixando o sapato, só que não tem onde deixar, deixa na sala, né? Aí nós vamos Aqui na ter. casa não tem, tem casa que tem hall, tem casa que não tem hall, né? Hoje nós unimos todos os ambientes, né? Então os halls estão diminuindo às vezes, né? Então, olha E lá, olha o que a gente vai ter de novo nas residências agora. O vestíbulo, que não, é uma coisa que a gente tinha no passado que foi retirado, né? Ou você deixa o casaco, exatamente. você deixa a bolsa, você deixa o É, sapato. aham, A brinquedoteca, quem tem filho em casa sabe o quanto falta está fazendo espaço para pois as é, crianças, né? A dificuldade que tem, né? Porque vê hoje, né, um espaço de trabalho, home office, você vai ter que ser repensado, né? com E às certeza. vezes você vai ter que pensar em espaços pequenos, você não vai pensar só numa casa grande, mas você vai ter pessoas morando em todos os tamanhos, né? Exato. Você vai rever a questão da higienização das coisas. Será que a área de serviço não tem que ficar antes? Porque você tem que tirar, né? Esse é um vírus, mas será que não vão aparecer outros, né? Se você for Os ver conceitos, né? Nós temos que repensar os conceitos que estão sendo os usados, né? últimos 10 anos, a gente tem um pouco mais nos últimos 15 anos, a gripe aviária, a gripe suína, a gripe H1N1, agora o coronavírus, quer dizer, vão surgindo outras coisas, né? Então, o que a gente vai pensar a questão de higienização das casas, né? Como ela deve ser higienizada, o que deve acontecer nisso.
Então, a higiene das habitações vai pegar isso forte também, né? Materiais que sejam fácil de higienização, né? Que não acumule poeira, que não acumule resíduo. Então, são coisas que vai pensar. Esse coronavírus vai mudar a cabeça do mundo, né? Tanto na área de arquitetura, na área econômica, na área de tudo, de educação, de tudo, né? Com Então, certeza. muita coisa vai mudar, né? E a gente tem que estar pronto para isso, né? A gente tem que estar achando as propostas importantes que a gente possa colocar nos nossos projetos, né? E repensar sempre essa questão do meio ambiente. Tem que estar presente. É uma responsabilidade muito grande nossa com relação a isso, né? Muito bom. Luciene, nossa, que papo bom. Imagina, Obrigadão. imagina. E eu separei uns pensamentos aqui dos grandes arquitetos, e eu vou citar um deles, e daí queria que você comentasse, né? Vou pegar do Oscar Niemeyer, primeiro, do nosso brasileiro, né? Ele diz assim: a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Isso é fantástico, né? Isso, Oscar teve sempre um senso muito bom para as coisas, né? A função do arquiteto é assim, a gente é vendedor de sonho. Nós somos os melhores vendedores que tem, porque a gente vende aquilo que não existe, né? O projeto Tá? é uma coisa que não existe, é só um sonho. E sonhar é preciso, a gente precisa colocar uma energia boa naquilo que a gente faz, né? Então, quando você está projetando, você tem que pôr o teu amor de arquiteto naquilo, né? Tudo gera uma positividade naquilo que está sendo feito, né? Fazer aquilo com amor, com respeito, respeito pelo cliente, respeito pelo quem vai trabalhar na obra, respeito por tudo. Então, é o sonho, né? É o sonho daquele cliente, é o sonho daquela pessoa, né? É o seu sonho também realizado, porque a Com certeza. concretização de uma ideia é uma das coisas mais deliciosas que tem na nossa profissão. Então, você chegar lá, está pronto, né? Está bonito, tá mais ou menos aquilo que você pensou, né? Está tendo a função que tem, a função social daquele imóvel, né? Que seja um comércio, que seja uma residência, que seja uma indústria, né? Uma Dá clínica, né? dá dignidade para as pessoas que vão usufruir daquele espaço, né? As pessoas têm que se sentir bem dentro daquele espaço, né? Então, essa é a nossa função, é esse sonho. Sonhar, a gente vai ter que sonhar sempre. Não é que a gente tem essa possibilidade de vender sonhos, né? Isso é É. muito bacana da nossa E é como você profissão. falou, até tem um pensamento aqui que eu falei ontem, vou ver se eu acho ele aqui, e vou falar que tem. Peraí, deixa eu ver. Você tá... Ah, não, acho que eu não falei. Eu só anotei, não deu tempo para falar, peraí. Mas é em relação. Peraí, deixa eu ver. Não sei, daqui a pouco eu vejo se eu acho aqui. Beleza, daqui a pouco eu acho. Então, mas essa fábrica de sonhos que nós temos, na verdade, né, que o arquiteto ele tem esse poder de visualizar tudo pronto, né? Ver o 3D pronto, independente de desenho, porque na verdade o desenho só vai transferir, você vai só transferir aquilo que você já imaginou, aquilo que você já pensou, aquilo que você já idealizou na sua cabeça, na sua mente, no seu olhar, no seu coração, porque a gente trabalha a emoção quando está projetando, né? Eu falo que quando eu estou projetando, para o cliente, eu me vejo ali. Eu vejo se aquilo é confortável. Se for confortável para mim, eu estou acreditando que seja confortável para ele também. Se não for confortável para mim, se tem alguma coisa que me incomoda, pode incomodar para o próximo. Então o arquiteto ele tem que se colocar no lugar do outro sempre, né? E, e porque principalmente, como você disse, né, sobre o sonho, nós estamos lidando com as coisas mais profundas de um ser, de uma família,
de um profissional, no caso de uma clínica, de um escritório, enfim, de uma indústria, de um supermercado, são grupos de pessoas que vão estar ali. Enfim, nós temos que pensar sempre em tudo isso, né? Em todo o conforto, em todo o fluxo, na iluminação natural, na circulação interna, enfim, são tantos detalhes, né? Que nós temos que estar atento. Eu sou apaixonado. Se for falar só de arquitetura, nós vamos ficar só falando do amor que a gente tem. Mas é claro Pois é. também as responsabilidades que a gente tem, econômica também, com relação a isso, né? Eu Saber estou fazer um bom tentando ver se eu orçamento, acho aqui, mas eu estou te ouvindo, tá? tá? Fazendo um bom orçamento, sabendo trabalhar nisso também é importante, né? Estar ligado aos licenciamentos, fazer as coisas de acordo, né? Fazer as propostas que são licenciáveis, né? Então tem tudo isso que tem que estar atento, né? É uma profissão gratificante, é uma profissão edificante. Não é fácil para quem está começando. A gente tem que se adaptar muitas vezes, às vezes ao momento, e não é fácil sempre o momento para se adaptar. Tem que ser realmente criativo. Às vezes eu vejo muitos arquitetos novos que não conseguem o acesso ao mercado. Então, insista, insista, sabe? Tem coisas que podem acontecer, né? A gente pode ser dom, às vezes, para uma outra pessoa. Às vezes o teu vizinho está lá numa reforma atrapalhado, dá um pulinho lá, se oferece, dá. Não a título de retribuição financeira, às vezes, né? É claro que tem que ter. Mas se você quer ser conhecido, você tem que ter boas soluções, né? Você tem que ser criativo. Às vezes uma reforma, uma coisinha que você diz para a pessoa, aquilo já resolve um monte de problemas. Às vezes é uma tia lá que está precisando de ajuda, vai lá, tenta ajudar, seja solícito, né? Seja presente, né? A Tem que gente ter um não pouco de é, generosidade, né? tem que ter, né? Às vezes Principalmente depois que a gente já tem uma carreira desenvolvida aí, que está trabalhando. Eu acho que você ser um pouco generoso não custa nada, né? às vezes até a pessoa, um funcionário seu, né? Às vezes vem com aquela vergonha de te pedir um favor, né? De te pedir, olha, dá para dar uma olhadinha Verdade. nisso, sabe? É. É generosidade, a gente pode fazer isso, né? Isso é Pedreiro, às vezes, vem, faz aquelas casas enormes. Às vezes estou fazendo uma casa aí de 350 metros quadrados, até maiores. E daí o sonho dele é que você projete a casa dele. Né? Ele não vai poder, de repente, fazer aquela casa, mas ele pode fazer uma casa de 80 metros, né? né? E daí é você projetar. Eu adoro fazer casas pequenas também. São os desafios, né? Aí desse projeto Minha Casa Minha Vida. Não me chega tantos, mas às vezes chega e as pessoas vêm com aquele sonho que você vai fazer a casa dele, né? De 48 metros, de 51 metros, né? Porque antes a gente conseguia fazer de 70, né? Hoje já não dá mais. Mas e eu fico encantado com as casas. Né? Eu cheguei a fazer casa, minha vida, que a sala é um pé direito alto, né? De 4,30 m. Então, com todo aquele aconchego, aquela coisa gostosa, entendeu? Os ambientes integrados. E é o Minha Casa Minha Vida. Então, que dependeu do quê? De você se doar, de você se colocar no lugar da pessoa, ver o sonho dela. E nesse caso, dessa casa, não foi só uma que eu fiz, mas eu estou citando uma de um cliente, e que eles têm bom gosto e tinha vontade de fazer uma coisa bacana, mas tinha aquele dinheirinho limitado ali. Mas a casa ficou uma graça, uma delícia, qualquer um moraria lá. Né? E é minha casa, minha vida. Não ficou com cara de casa de Coab que é tudo igual, né? O que precisa as políticas públicas entrarem nesse aspecto, que é uma coisa que o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura, tem falado muito, que é a arquitetura social, né? Você ter acesso dar acesso às pessoas a um arquiteto, né? Então, o CAL estava com um trabalho muito bacana, participei de um seminário em Brasília com relação a isso, que era a questão de você dar auxílio de arquiteto à população de baixa renda,
né? Porque é a população que mais necessita, né? Não sabe onde tem que colocar uma janela, não sabe que é a melhor localização de uma porta. E era uma situação em que as políticas públicas auxiliariam, né? Como tem hoje a justiça gratuita para a população de baixa renda, teria o arquiteto também para auxiliar, né? Porque a gente sabe que muita gente trabalha na autoconstrução, né? E é um trabalho bacana, esse seria um trabalho social bem interessante. Teria que rever as políticas públicas com relação a isso. Tem municípios que já têm leis específicas já para esse tipo de auxílio, né? Então o arquiteto é remunerado, ele não vai fazer isso de graça, ele tem a remuneração dele, mas é uma remuneração tão, tão onerosa, uma remuneração acessível àquela população. Então precisa rever essa questão também, a importância que a gente tem no trabalho social, né? A importância do arquiteto, na implantação dos conjuntos habitacionais de população de baixa renda. Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito bacana. Espero que continue, né? Ainda está Quanta em gente ganhou, a né? faixa. Teve essa oportunidade, né, de Hoje adquirir sua primeira casa. a gente tem a faixa do 1,5 acontecendo, as unidades sendo construídas, então com facilidade de acesso a esse imóvel, né? Que é importante, é tudo importante. E tem sempre a mão do arquiteto, porque a implantação é o arquiteto que faz, o projeto do edifício o arquiteto faz. A gente pensar também nessa população que merece também ter uma moradia digna, né? É um trabalho muito bacana e que deve continuar, sabe? Deve continuar. Espero que as políticas públicas voltem a isso. Eu não sei como é que vai ficar depois dessa pandemia e da situação do mundo, né, com relação à economia, mas o acesso à moradia é um direito das pessoas, né? É um direito do ser humano ter onde morar, né? É uma das atividades mais primárias do ser humano, né? Das exigências mais primárias, né? A moradia, a alimentação, a saúde, tudo isso faz parte, né? É isso. Pois é. Olha, o tempo tá voando. Deixa eu ver. Nossa Senhora, você acredita? Já passou 43 minutos? Tem conversa ainda aí. Pois é, e Instagram derruba a gente com 1 hora, né? Então, É, deixa eu ver, eu não achei o pensamento aqui. Que eu não, na verdade eu não tinha separado hoje, porque eu tinha separado ontem, né? Mas tudo bem. Vou te fazer uma pergunta que eu tinha separado aqui. O que faz da sua casa um lar? o aconchego, né? Sem dúvida é o aconchego, né? O lar é assim, é onde a gente tem a segurança da gente, é onde você dorme, é onde você se alimenta, onde você se mantém o seu corpo, né? O aconchego é o principal. A gente faz um lar se ele for aconchegante, se ele for receptivo, se tiver um clima gostoso, se tiver uma iluminação maravilhosa, se tiver um, um clima gostoso. E quem faz o lar da gente não é só o arquiteto, é a gente também, né? Então a gente encontrar essa paz dentro da gente, dentro da casa da gente. É E a gente importante. usa um termo, né? Ah, eu vou pro meu cantinho, Eu vou pro né? meu cantinho, né? Vou pro meu Hoje cantinho. Porque tá esse todo cantinho é o aconchego, né? Cada um tem o seu, pode ser simples, pode pode ser, ser simples. né? E é o teu cantinho, é o teu espaço, é o teu conforto, é onde você se sente bem, né? Onde você tá com as pessoas que te amam, as pessoas que você ama, né? É onde você tem as suas relações sociais mais próximas, né? Que são a tua família. Então ali é o teu altar, né? Ali é tudo, né? Ali onde você é você, onde você não precisa mentir para ninguém, porque você ali é a pessoa que você é. Então é isso, Você né? sabe Se que em tiver esse. relação a isso, eu tenho dois pensamentos aqui, que é, que é meio. Deixa eu ver se tá aqui. Peraí, deixa eu ver. Ah, de Le Corbusier, o grande arquiteto Le Corbusier, né? Para quem não conhece Le Corbusier, ele nasceu em 1887 e faleceu em 1965.
Ele foi um suíço, né? Mas que ele foi naturalizado francês, porque ele morou a maior parte da vida dele é na França, né? E ele diz uma coisa para a gente pensar, ó. Uma casa é uma máquina para a gente morar dentro. Daí você fica assim, né? E daí, depois tem outro pensamento dele. Ele fala assim: o lar deve ser o tesouro da vida. Lindo, né? E daí bota você para pensar, né? Uma casa é uma máquina para a gente morar dentro. Quer dizer, ele está falando da parte material, né? Uhum. E depois ele vem: o lar deve ser o tesouro da vida. Que é o que você É, está falando do aconchego, dessa coisa toda, né? Que a sem gente dúvida. busca, o ser humano precisa, né? Le Corbusier foi muito especial, né? Foi um sanitarista, não foi só um arquiteto, né? Ele pensou na questão do final do século, início do século, né? Da higienização dos ambientes, da higienização das casas, né? Ele que foi que inovou, levantando as casas do solo, que não tivesse contato com o solo, porque a maior contaminação que se tinha na questão de saúde eram as casas em nível da rua, né? A sujeira da rua dentro da casa, porque as cidades não tinham saneamento. Então ele criou os pilotis, né, as casas livres do solo, né? Então ele já pensava na questão da higienização. Imagina, se hoje a gente tivesse essas casas elevadas, né, na periferia, vamos dizer assim, né, onde não tem saneamento, né? Você pensa um pouco nisso. Na verdade, a gente precisa ter saneamento, né? Não levar as casas, isso que é mais o principal. Infelizmente, né? Mas Pode dizer. então essas políticas também vão ter que ser voltadas a essa questão da saúde, né? A arquitetura vai voltar de novo à ideia da saúde da pessoa, né? A gente já pensa isso quando se fala em que as casas sejam limpas, que as casas sejam sanitárias, né? Então isso vai ser repensado de novo, né? Ainda mais a população de baixa renda vai ser repensado isso tudo. E ele foi excelente, ele foi um dos arquitetos assim que inovou nessa questão, né? Que levou É. essa ideia da adaptação, acho que travou, né? Tá ouvindo? Deu uma travadinha, mas eu estou ouvindo. Travou a imagem um pouquinho. Foi. Destravou. Sumiu o som agora. Ai, que dó, peraí. Sumiu o som. Sumiu. Faz o seguinte. Sai e volta de novo. Você está me ouvindo, né? Você não está me ouvindo? Então, sai e volta. Vamos na mímica. Ela. Aí ela saiu. Olha, a mímica funcionou. Funcionou. Só um minutinho, gente, ela já volta. Muito interessante, né? Luciana é uma grande arquiteta e passando tanta coisa boa pra gente, né? Olha aí, deixa eu chamar ela de novo. Ela já entrou de novo, só um minutinho. Tantos conhecimentos, né? É tão interessante, né? Porque as lives abertas. Ai, Voltou? Aí, voltou. legal. Tô falando, tô agradecendo, né? Tá falando para eles que tanto conhecimento, né? E com as lives abertas, isso chega mais para as pessoas, né? Eu acho que Uhum. é nossa obrigação também bater esses papos. Eu tô adorando fazer essa maratona, Muito bacana. porque é uma forma de você chegar próximo às pessoas, aos clientes, porque nem sempre dá para você falar sobre os pensamentos e os deveres, né? E a função, né? O ofício real do arquiteto, né? E aqui a gente está tendo várias possibilidades. Olha, Luciene, você acredita que falta 10 minutinhos? Nossa, já está acabando.
Pois é, nós temos aqui ainda as perguntas, né? Vamos lá, E a gente estava falando de Le Corbusier, mas não que a gente não possa voltar na maratona e fazer uma outra live, tá? tá Eu legal. acho que é bacana, estou adorando conversar contigo, né? Aprendendo um monte, com certeza as pessoas também. Eu chamei do bate-papo, eu falei que é o bate-betoneira, Vamos lá, né? Porque eu falei, tem que ter alguma coisa diferente vamos numa bater esse, maratona de arquitetura. vamos bater esse concreto aí. É, vamos bater o concreto. Vamos E daí bater. é uma coisa leve para as pessoas conhecerem um pouquinho de você e eu também. E, enfim, vamos lá? Vamos lá, São perguntas rápidas e respostas curtas também, né? Vamos legal. lá. Uma cor, Azul, uma forma, redonda, um estilo, contemporâneo. um cheiro, Ai, alfazema. bacana, adoro. Um prato, Ai, uma bela macarronada do domingo, né? delícia. Um ídolo, Gente, meu pai. meu pai, que delícia. Uma frase, pode ser tua, ou pode pensar agora. Não deixa nada para depois. Nossa, ótimo. Uma alegria. Ai, minhas filhas. Ai, que delícia. Um lugar na casa. Ai, eu acho que é o quarto, né? Onde você sonha. Certo. Um livro. Um livro. Eu acho que o último que eu li, que E pode é indicar? Você lembra o nome? O Sucesso é Ser Feliz. Olha que legal. Do nosso mestre e Roberto mentor, Chiniachique, Roberto isso. Chinetti. Que legal. Um filme. Ai, Forrest Gump. Floresta. Putz, excelente. Uma viagem. Pode ser uma viagem inesquecível ou uma viagem que você queira fazer. Uma viagem em Barcelona, né? Sem dúvida. Nossa. Ah, eu tenho aqui os pensamentos do Gaudí, mas não dá tempo, eu acho. Vamos ver. É fantástico. Fantástico, né? Fantástico. É, um sonho. Um sonho. É, uma casa na praia. Uma casa. Casa ou apartamento? Casa. Agora é assim: montanha, campo, praia ou cidade? Qualquer lugar, desde que você seja feliz. Qualquer lugar. Olha, bacana. Um hobby que você tem, Luciene. Ai, gosto de costurar. Que bacana. E uma palavra que te define. Uma palavra me define? Feliz, alegre, feliz. Que legal. Nossa, que delícia. É isso. E bacana, bacana demais. Na verdade, a gente tem um tempinho ainda, que depois você vai fazer as considerações. Deixa eu ver se eu acho aqui, então, do Gaudí. Ele fala assim: o arquiteto do futuro será baseado na imitação da natureza, porque é o modo mais racional, durável e econômico de todos os métodos. Lindo, né? Ele já era sustentável. Você acredita? Tudo a ver com o nosso papo de hoje, Tudo. né? Tudo a ver com o que você trabalha, enfim, em Ele é o tantos primeiro arquiteto reciclador que tinha, porque ele Nossa, é fantástico. revestia com caco de xícara, caco de pires, caco de tudo, né? Os revestimentos eram caquinhos, né? Ele é o primeiro que usa a reciclagem na arquitetura, né? E aquela beleza, né? Aquela... Fantástico, Realmente ele sonhava, né?
Ele sonhava. sonhava e ele botava para fora aquilo. Eu vou até ler um outro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É, ele fala assim: meus grandes amigos estão mortos. Não tenho família, nem clientes, nem fortuna, nem nada. Então, eu posso me entregar totalmente ao templo. Ele fala isso quando ele se dedica à Sagrada Família, né? Foi aquilo foi uma entrega de amor, né? De De entrega de amor amor. mesmo pela humanidade. Impressionante, ele deu toda a E é energia dele. fantástico, né? E ele É uma morreu coisa. admirando aquela obra, né? Exato. Para quem não A sabe, gente não. Gaudí morreu atropelado, É, olhando a olhando, Sagrada Família. é, que Né? coisa, né? Impressionante, deu a Na vida. verdade, deu a vida. Muito Viveu, bom. né? Eu acho que a obra dele é meio que intrínseca mesmo, né? Você não sabe onde ele começa, onde a obra dele começa, onde termina, né? Sem dúvida. Que até as formas, né? Nunca tem fim, né? É uma coisa de infinito, é uma beleza que, meu Deus. Ele Mas faz que uma bacana. coisa muito especial, né? Que isso eu acho que teria que pensar muito, mas ele faz você caminhar com o olhar, né? Você caminha com o olhar. Então a Exato. obra dele você admira com o caminhamento do seu olhar, né? Ele desenvolve, desenrola a imagem, né? É fantástico. É o meu arquiteto preferido. E ele te segura, né? Ele te Esse, segura. Olha que legal que eu trouxe os pensamentos dele, né? sem Ele, dúvida. ele, ele, ele segura a tua atenção, porque são surpresas e mais surpresas o tempo todo, né? É, Na arquitetura dele. é uma orgia no olhar, né? Você tem uma orgia de coisas, de informação, de tudo no olhar. No Olha, olhar, que no o Rangel está toque. concordando com a gente aí, que fantástico. É isso aí. Obrigado, Ali. Gente, brigadão. Eu vou ter que ir encerrando, né? Bacana. Eu vou agradecer e daí eu já te dou a palavra de novo para você fazer suas considerações, tá? Então eu quero agradecer a cada um que passou por aqui, esses que estão conosco, os que ficaram o tempo todo. E quero agradecer imensamente a Luciene, que trouxe essa bagagem maravilhosa. Não está me ouvindo? Não? Fala, Luciene. Acabou teu som? Ai, que dó. Eu- Sai e volta, rapidinho. Não dá? Aí ela saiu de novo. Desculpa, gente. Eu acho que dá mais 2 minutinhos, dá para falar tudo. Deixa ela entrar. Obrigado. Deixa eu ler aqui algumas coisas. A Mila, eu vi que passou uma pergunta e que a gente não conseguiu responder. Eu vou pedir para a Luciene responder depois para você, tá? Gente, se vocês quiserem mandar pergunta para a gente ou alguma consideração. Oi. Oi, Luciene, voltou. Voltamos, voltamos. Daí vocês mandam inbox. Estou falando para Mila que ela mandou uma pergunta e a gente não conseguiu responder. Eu vi que Mas, subiu a pergunta dela, mas daí ela manda inbox para a gente, tá bom? Então então tá. agradeço a cada um e dou a palavra aqui para minha amiga. Vou agradecer de novo ao Encerra. Caio. Caio, muito obrigado pelo convite. Obrigado por todo mundo que está participando. É sempre muito gratificante a gente falar de coisas boas, né? A gente precisa falar de coisas boas, a gente precisa ter energias boas para esse planeta. Depende só unicamente da gente. Então, muito obrigada, Caio, pela oportunidade. Obrigado por todo mundo aí que ficou até o final. E é isso. Conte com Eu a que gente agradeço. sempre. E a gente vai voltar com você, Sim, vamos voltar. né? Afinal é uma maratona, né? É uma maratona. É uma maratona, É isso tá aí. bom? Gente, Tá? obrigado, Luciene. E Obrigada, a todos que gratidão. estiveram aqui, gratidão, namastê. Gratidão. Namastê. Beijo. Beijo. Até, gente. Valeu.